infidelidade, traição e terapia de casal. Você já se perguntou o que leva uma pessoa a trair e qual a reação do corpo mediante a essa dor? O nosso cérebro, ele é composto por várias estruturas. E entre essas estruturas, a amígdala, mediante a um processo ou a uma situação de traição, ela vai ficar em estado de alerta, como se a pessoa estivesse em ameaça. Então, o que, que pode acontecer aqui? Eu e a Leila vamos falar sobre esse assunto de extrema relevância e como a terapia de casal pode ajudar você a lidar, a refazer, a ressignificar a sua relação, se assim foi decidido entre ambos, se assim faz sentido para ambos, em especial para a vítima, quem foi traído. Então, um cérebro que ele é vítima de traição, ele fica com todas essas estruturas: hipotálamo, hipocampo, amígdala, hipófise, que é quem vai condicionar, emitir o sinal para liberar o cortisol, para lidar com esse estresse, para lidar com essa situação desafiadora, desse trauma, desse conflito, desse sofrimento. E dentro desse aspecto, essa pessoa que sofreu esse dano com relação a essas estruturas, porque são várias estruturas, até o córtex pré-frontal, nesse momento de vivência desse trauma, ele fica ativado para a tomada de decisões mais racionais e realistas. No entanto, o sistema límbico também fica comprometido. Quando a amígdala ela fica em posição de proteger essa vítima vai apresentar inúmeras reações fisiológicas, comportamentais e emocionais também. Então, vai surgir ou pode surgir ansiedade excessiva, insegurança, preocupação, angústia, insônia. Olha só, esse corpo ele vai mudar. É um corpo que agora que ele tinha consciência de que ele estava estável, que ele estava seguro e protegido nessa relação, ao invés de olhar com essa perspectiva, vai ser o contrário. Esse cérebro, esse corpo vai começar a ativar, ficar em um estado de monitoramento intenso para processar toda essa ferida emocional que sofreu. Então, mediante uma condição de traição, a vítima precisa se cuidar, ela precisa se olhar, ela precisa se ver como uma pessoa, um ser humano que sofreu um dano, que foi lesionada, porque um contrato ali conjugal foi interrompido, ele foi quebrado, e essas cláusulas precisam ser revistas. E mediante toda essa condição, que esse corpo, agora ferido, e que precisa também de acolhimento, precisa também de recuperação, a gente não pode deixar de falar que a pessoa que traiu também está em sofrimento. Por que então, Luci? Por que então, Leila, essa pessoa está em sofrimento? Porque a traição ela é multifatorial. Ela é vista de vários ângulos, por várias perspectivas. Entre elas, baixa autoestima. Por algum motivo, essa pessoa que se permitiu traição, você vai se permitindo. Ela não é inata, ela não é automática. Vai construindo esse cérebro a se identificar com alguma coisa que despertou um prazer interno, que estimulou a liberação, por exemplo, da dopamina. Então, por que que essa pessoa, ela se permitiu aos poucos, ela foi se permitindo atrair, seja traição no virtual, por um clique, por uma olhada ali, e o cérebro foi se estimulando ali a partir dessa liberação da libido. Pode ser também um desequilíbrio bioquímico ali por uma depressão, por uma ansiedade exacerbada, pelos fatores culturais. A grande probabilidade, estatisticamente falando, é que a traição da parte masculina sofra mais repreensão e preconceito do que a feminina.
É isso, vocês acham? Contrário. Então, essa cultura social, às vezes familiar, de estimular esse aspecto que é extremamente negativo, faz com que o sexo masculino tenda a ser exposto a esse tipo de comprometimento, de acontecimento. Também por N fatores relacionados a que a pessoa tem um complexo de inferioridade, ela não está sabendo lidar com algum trauma vivenciado, por algum aspecto de sofrimento, que ela não está conseguindo lidar com aquele sofrimento, seja por motivo de muitos conflitos na relação do trabalho, na relação familiar, em especial consigo mesmo, nessa relação consigo mesmo, está muito defasada. Existe aí um vazio interno muito grande, que pode ser também algum tipo de transtorno, transtorno de dependência, transtorno de sexo, que essa pessoa precisa de uma intervenção psicoterapêutica e medicamentosa, enfim. Por que que se leva alguém a trair? Multifatorial. No entanto, existe um padrão de estímulos excessivos e contínuos para que essa pessoa chegue na posição de trair alguém. Essa pessoa foi condicionando, ela foi estimulando, ela foi alimentando, ela foi afermentando aquele olhar, aquele cheiro, aquele toque, aquela condição de expressão, até mesmo de ficar validando outros aspectos do comportamento. E ela foi estimulando, estimulando, estava com uma carência muito grande por N motivos, e quando ela se percebeu, já estava no ato da prática, executando a traição e causando danos, causando dores intensas para ela, para aquela pessoa da relação que entraram ali em comum acordo quando iniciaram essa relação, tinham ali um acordo entre eles de fidelidade, de compromisso, de respeito, de transparência, e esse contrato foi quebrado. Como fazer então para lidar com isso? Hoje aqui a gente vem trazer um pouco sobre esse assunto para deixar mais claro, ele é muito amplo, muito complexo, desafiador, até com muitas opiniões, tá tudo certo? Nós gostaríamos de trazer você para uma reflexão e, em especial, buscar ajuda psicoterapêutica. Busque ajuda, não fique sofrendo sozinho, sozinha, mediante a uma traição, mediante uma ferida emocional, por meio de uma traição, você precisa buscar ajuda. E por que você precisa buscar ajuda? Porque você é o ponto mais importante. Se você não estiver bem, a relação não vai estar bem, muito menos continuar bem, se assim vocês se permitiram dar continuidade a essa relação para crescer juntos. Leila, ela é psicanalista, sexóloga e também especialista no assunto, atende casais, família há muito tempo. É possível salvar um relacionamento após a traição? Sim, é possível salvar um relacionamento após uma traição. Isso vai depender do comprometimento de ambos. Se as pessoas estiverem de acordo, estiverem ali querendo realmente fazer o que for possível para que esse relacionamento se reestruture novamente, para que esse relacionamento ele volte a florescer novamente. Então, tudo vai depender mesmo do comprometimento de ambos, porque não adianta só um querer, né, Luci? Porque não vai resolver. Então, muitas vezes, o que mais aparece no consultório, às vezes, é um querendo reconstruir a todo custo, mas o outro não está nem aí, o outro não tem comprometimento, o outro não mostra interesse, o outro não mostra mudança de comportamento. Mas quando a os dois, eles querem, eles fazem de tudo, estão ali comprometidos no processo, aí sim, olha, é positivo, é válido, é maravilhoso e a gente se emociona com essa reconstrução, é maravilhoso quando isso acontece. É verdade. E quando ambos estão dispostos, né? E eu diria até que esse ambos é algo muito desafiador, porque para quem foi traído, a vítima, e quem traiu, vai precisar refazer toda essa construção do relacionamento, que a confiança foi quebrada, né? A comunicação com certeza ela vai ficar diferenciada, vai ser um pouco mais espinhosa, em especial no processo
das etapas, das fases do luto psicológico. Então, realmente é um desafio.